Bom, nesse vídeo aqui, tá? Eu vou falar sobre dois assuntos ao mesmo tempo, tá? Eu vou promover alguns games, tá? Que eu quero que você compre, tá? Porque comprando, você está apoiando o meu trabalho. Você está me apoiando de duas formas. Primeira forma é que comprando esses games, tá? Você está comprando o direito de eu poder usar esses games, porque eu uso games de graça na internet, ok? Eu não tenho dinheiro para comprar, eu não movimento dinheiro, entendeu? Então não dá para eu comprar um videogame, não dá para mim comprar um aparelho que coloca no computador, tá? Então eu quero que você compre esses produtos, tá? Ok? A segunda situação que você está me apoiando, tá? É que você está fazendo um grande manifesto, tá? Um grande manifesto contra espólio, tá? Por quê? Porque esses bandidos do crime organizado, tá? Dos bairros, dos morros, tá? Esses bandidos satanistas de seitas, eles vivem do espólio para destruir o que está com você, tanto para destruir as duas coisas, tá? Que é isso que eu quero que você entenda, tá? O objetivo não é somente transferir para eles, é tirar da sua mão, destruir o que está com você, passar para a mão deles e transformar algum patrimônio durável, tá? Alguma coisa que tem um valor em si mesmo, em simplesmente um espólio, numa coisa descartável que vai botar dinheiro no rabo de bandido. Você consegue entender? Então, meu objetivo, tá? Significa que ao fazer da maneira como eu estou falando para você, você está fazendo a sua parte na sociedade para trabalhar a favor de empresas, a favor dos civis, a favor do comércio, tu consegue entender? A favor de quem compra, a favor do cliente, a favor de quem produz, tá? Para você trabalhar para que a sociedade venha estar toda montada para jogar esses bandidos, tá? Bandidos, satanistas, espiões, tá? Na redução populacional, tá? Olha, Jorge, esses bandidos são financiados por essas empresas. Você está fazendo a sua parte, você consegue entender? Você ainda está, você entre aspas, no caso eu, né? Você entre aspas, no caso eu, está sugerindo ainda que esses bandidos sejam colocados na redução populacional inventada por eles. Consegue entender? Você está fazendo a sua parte. Você está fazendo a sociedade funcionar da maneira certa, justamente para que o que é errado venha cair nessa lista negra aí. Você consegue entender? Se automaticamente quem está em cima está interessado em fazer o errado pelo errado mesmo, Deus os derrubará. Ok? Consegue entender? Aí o próprio Deus vai se mobilizar para os derrubar, tá? Porque aí eles estão querendo fazer o errado pelo errado mesmo, tá? Ok? Então vamos lá. Qual é o meu conselho aqui sobre games que eu vou dar aqui para você, tá? É o seguinte, os games que eu vou recomendar, a primeira coisa, você tem que ter um aparelho que roda o game e você tem que ter os games. Por quê? Porque aqui a gente vai trabalhar sobre a ideia da lei do direito autoral, do uso de games, tá? E de produtos, tá? Que estão vazados, vamos colocar assim entre aspas, na internet. Porque, por exemplo, imagine que a própria empresa que colocou, para você fazer uso na internet, você tem que comprar o produto, que você ganha o direito, tá? O direito vitalício, tá? De usar o produto numa situação envolvendo a questão da internet. Você consegue entender? Por quê? Porque, por exemplo, se foi a própria empresa que colocou, você está vendo de graça, mas você pagou o produto. Você pagou o produto. Você sai do esquema de espólio. Ok? Você sai do esquema de espólio. Significa que se a empresa está jogando o produto de graça para espoliar de você, você comprou o produto, você fez a sua parte. Eles que estão fazendo errado. Tá? Você saia fora disso, tá? Qualquer empresa que trabalhe em parceria com os satanistas, tá? Que são esses furingos que encostam no cu do seu olho, você não só delata isso daí, tá? Você não só delate, tá? Como você saia fora de toda a jogada deles, tá? Saia fora, tá? Ok? Não entra em nenhum esquema de espólio. O objetivo é você trabalhar para acabar com isso daí. A segunda situação é o seguinte, se quem colocou foi um bandido, foi uma oposição dessas empresas ou um vagabundo qualquer colocou.
Mas as empresas não estão tirando, ou não querem tirar, ou não estão sabendo disso daí. Opa, você pagou pelo produto. Você pagou o produto, você pode usar. Você está ileso disso daí, tá? Consegue entender? Porque automaticamente você tem direito vitalício em cima do produto, porque você contribuiu com o produto, tá? Tá? Ok? Percebeu? Tá? Vamos lá. Os bandidos aqui, o bandido com sujo que está colocando música alta aqui, ele cortou a internet aqui. Ele cortou aqui a internet, tá? E ele colocou a música fazendo ameaça aqui quando eu comecei, antes de eu começar a falar, eu comecei a falar justamente por causa disso. Eu já falei o seguinte, é uma coisa que eu vou falar aqui. Quando uma telefônica, eu vou falar para você, quando uma empresa, isso aqui é considerado área de risco, do crime organizado aqui, tá? Presta atenção. Tem várias empresas que não fazem entrega nesse lugar aqui, por causa desses bandidos aí mesmo, tá? Quando uma empresa telefônica, eles não instalam mais a Oi, tá? A Oi, a Vivo, essas empresas não instalam mais fios aqui, porque os bandidos, eles podem cortar o fio, podem matar alguém, tá? Você fala isso para todo mundo, tá? Ok? O que eu entendo é o seguinte, essas empresas telefônicas, quando colocam um fio, coloca o fio uma vez. O bandido vai lá e corta uma vez. Aí eles vão e colocam de novo. Aí ele corta uma vez, corta a segunda vez. Aí a empresa vai e anuncia que é área de risco. Eu tenho uma estratégia diferente. Vamos lá. A empresa coloca o fio a primeira vez. Os bandidos vão lá e cortam o fio. A empresa vai e coloca a segunda vez o fio. Os bandidos vão lá e cortam o fio. A terceira vez que colocar e cortar, vai cortar a mão do indivíduo que fez, tá? E vai cortar as mãos de todos eles até lá em cima. Você consegue entender? É assim que a empresa tem que fazer agora, tá? Ok? O meu objetivo é que você promova esse tipo de coisa, tá? Você promova isso daí e promova mesmo. Jorge, não tem como essas empresas fazerem STEM. Consegue entender? Só não fazem porque existe uma cumplicidade com isso daí. Porque se não há isso daí mesmo, cortou o fio pela segunda vez, as duas mãos do indivíduo que cortou, cortada, consegue entender? E de todos eles envolvidos. E uma campanha, tá? Uma campanha de uma terceira guerra mundial, tá? Para nunca mais cortar o fio, tá? Uma terceira guerra mundial, tá? Até o fim, tá? É pente fino, tá? Para nunca mais o fio ser cortado. Tá? E sob a mesma circunstância, cortar de novo as duas mãos cortadas, ok? Então esse é o meu propósito, tá? Ok? Promover isso aqui. E aí quando eu estou promovendo esse projeto aqui do game, tem a ver com isso daí, tá? Fazendo assim da maneira certa, você está contribuindo e trabalhando com isso daí, tá? Porque você está sendo um bom cliente, você consegue entender? Não tem um ditado? O cliente tem sempre razão e tempo é dinheiro? Ó, tem tudo a ver, ó. Tempo é dinheiro, ó, o bandido cortou a internet aqui. Alguém está ligando agora para poder avisar que, ó, cortaram a internet, sumiu a internet, foi o bandido que cortou, esse bandido mesmo que coloca a música alta. Eu falei que a mão dele tem que ser cortada. Eu mostrei para você mais de não sei quantos mil vírus que ele jogou só em um dia. São 3 anos disso daqui. Hã? Presta atenção, vamos continuar. Agora eu vou falar para você o seguinte, isso daí, tá? Você está trabalhando, você está sendo um bom cliente. O cliente sempre tem razão. E tempo é dinheiro. Tá? Consegue entender? Você está fazendo a sua parte como bom cliente, você está interessado em economizar o seu tempo e em ser bem atendido. Você está sendo um bom cliente e você está investindo no tempo também. Então vamos lá. Como é que você é um bom cliente? Vamos lá, você vai, ao você comprar esses produtos, tá? Você está me apoiando, porque você está dando para mim o direito de usar o produto, só que você tem que entender a ideia. Por exemplo, se você compra um desses produtos, você não vai ter o direito de fazer uso na internet, só se você comprar 2 vezes o produto para você. No caso, você está comprando uma vez para mim. Percebeu o raciocínio? Então, vamos lá, o arcade, tá? Eu jogo as versões do arcade, tá? Eu gosto de jogar as versões do arcade. Aí, qual é o aparelho videogame que roda, qualquer coisa que encosta o cu no olho dos outros não encosta em nada que é meu, tá? Olha, Jorge, eu encosto o furingo todo cagado no olho dos outros e tenho conexão com cagalhões que fazem isso.
e comprei o direito de você usar esses jogos. Você vai comprar o olho da sua bunda. Primeira coisa para você, tá? Vai comprar o olho do seu cu. Ok? Eu tô falando para você que está me apoiando, tá? Ok? Preste atenção. Eu gosto do arcade. Se você tem mais conhecimento a respeito de franquias e sabe que, por exemplo, um videogame, vou dar um exemplo dos nomes que eu sei, tá? Eu não entendo como é que funcionam esses games hoje em dia, tá? Mas, por exemplo, o PlayStation, o Xbox, qual o nome? Nintendo 64, sei lá, 32X, qual é o game que roda esses games da versão arcade? Se você sabe que adquirindo um desses games você está caminhando pela mesma franquia da versão do arcade, sim, já se eu comprar um game desse é como se eu estivesse comprando, não existe o aparelho que roda arcade, é isso daí, então você faça assim, dessa maneira. Ok? Você tem um conhecimento. Se não, não existe uma versão que roda as versões do arcade. Você compre esse daí uma vez, tá? Para estar me apoiando. Mas compre mais do que isso, tá? Eu estou fazendo a propaganda para você comprar, ok? Estou fazendo a propaganda, tá? Do produto aqui, promovendo, tá? Então é isso daí. Você compre uma versão. Então eu tô apontando dentro do caminho que eu estou usando para você me favorecer aqui na questão do canal, tá? Consegue entender? E aí você compre outros games também, outras pessoas vão comprar, por exemplo, imagine que 5 pessoas viram o que eu falei e falaram assim, vou comprar esse videogame, estou com vontade de comprar uma versão do arcade que roda as versões 2D que você comprou. Pronto, uma vez só já contribuiu comigo, o resto é lucro para a empresa que está promovendo o produto. Consegue entender? Ok? Então preste atenção, vamos lá. Então você já entendeu a questão do aparelho, tá? O aparelho que roda o produto, tá? Os games. Aí eu vou falar aqui vários games, tá? Até mesmo um Super Nintendo, tá? Eu tenho alguns games aqui de Super Nintendo, se eu puder eu faço... Ah, mas no Super Nintendo eu não preciso, que eu já comprei o Super Nintendo, tá? Eu já tive um Super Nintendo, tá? Ok? Eu vou falar somente dos games do Super Nintendo aqui. Então eu vou falar das versões aqui, presta atenção. Vou recomendar alguns games pra você, tá? Ó, Marvel Super Heroes. O Marvel Super Heroes é legal, tá? Porque você pode jogar com o Homem de Ferro. Nas outras versões dos games Marvel, Street Fighter, não tem o Homem de Ferro. O Homem de Ferro só no Marvel Super Heroes, tá? Ok? X-Men Children of Atom. Children of Atom. Dá pra você jogar com o Homem Gelo, tá? Dá pra você jogar com o Homem Gelo. Deixa eu ver que outro personagem. Dá pra jogar com o Colossus, tá? Ok? Aqui, ó, dá pra você jogar com o Homem de Ferro só nessa versão, tá? Nas outras versões não tem, tá? Dá pra jogar com o Homem Gelo e com o Colossus. A Psylocke dá pra você jogar. Dá pra jogar com alguns vilões também, que é o, por exemplo, o Samurai, o Silver Samurai, dentre outros personagens. Dá pra jogar com o personagem do Sentinela, etc, tá? O Children of Atom é um jogo que, se você adquirir, você vai ter personagens exclusivos. E também no Marvel Super Heroes você vai ganhar o Homem de Ferro, que só tem nessa versão, tá? Aí que mais? X-Men vs Street Fighter, tá? É um game que eu recomendo, tá? Ok? Você adquirir. Legal, tá? Ok? O outro game é X-Men. Esse aqui eu não tenho aqui, tá? Mas eu vou recomendar pra você por causa de dar aquela vontade de jogar pra ver como é que é, se é mais difícil, tá? Mas eu já joguei já, tá? Muitas vezes. X-Men versus... X-Men não. É Marvel versus Street Fighter. Versus Street Fighter. Marvel versus Street Fighter, tá? Ok? É um pouco diferente do Marvel vs Capcom. O Marvel vs Capcom é legal, que dá pra você jogar com War Machine, tá? Dá pra você jogar com personagens como aquele Strider, tá? O personagem do Strider. Dá pra jogar com Mega Man. Que mais?
dá pra jogar com personagens assim um pouco diferentes da versão Marvel, dá pra jogar com Capitão Comando, tá? No Marvel vs Capcom. Eu acredito que o Venom tem no Marvel vs Street Fighter e também, tá? O Wolverine tem, acho que em quase todas as versões. Todas as versões tem o Wolverine, o Gambit aparece no Marvel vs Capcom e também no X-Men vs Street Fighter e também no... Não, o Gambit acho que não aparece no Children of Atom não. Ok? Consegue entender? Adquirindo cada um deles você vai ter uma diferença em personagem. E aí o Street Fighter World Warrior, tá? World Warrior, que é a primeira versão do Street Fighter 2, tá? Street Fighter 2. E também o Street Fighter, que é um pouco diferente, tá? O Street Fighter Champion Edition, que dá para jogar a diferença, a diferença, não tem muitas diferenças, tá? Mas a diferença principal é quando você vê algum vlogger falando sobre as diferenças dos dois, tá? Ele fez porque invocaram no meu olho aqui. Eu até estava pensando aqui, vou fazer um vídeo falando sobre não quero falar, eu quero guardar isso como segredo para eu ter um canal patrocinado e vou falar sobre isso daí. As diferenças do Street Fighter World Warrior, Champion Edition. Se você vê algum vlogger publicando, é vlogger do crime organizado. Vloggers do crime organizado. Não fez até eu falar, é vlogger do crime organizado, tá? Ok? Então a diferença principal, né, a diferença básica que você sabe do Champion Edition para o World Warrior é os personagens. Você vai poder jogar com aqueles 4 vilões, né? Significa que é mais completo, né? Mas eu gosto dos dois, tá? Das duas versões, porque tem uma diferença entre as duas, tá? Aí você pode adquirir o Super Street Fighter, tá? Tem o Street Fighter Turbo, tá? O Street Fighter 2 Turbo. E tem o Super Street Fighter Turbo. Qual a diferença desses aí? O Super Street Fighter ele tem várias diferenças em relação às versões antigas, tá? Alguma coisa do designer, tá? Alguma coisa da movimentação dos personagens vai mudar, tá? No Street Fighter Super, como por exemplo, eles podem saltar e dar helicóptero, entendeu? Algumas diferenças, tá? Você vai identificar essas diferenças. Até a questão de áudio é diferente também, tá? Eu sou bastante saudosista com Street Fighter World Warrior Champion Edition, tá? Mas se você gosta das versões, você vai ver que é diferente, tá? Tem muitas diferenças, então não vou ficar falando aqui, tá? E o Street Fighter Turbo, tá? O Turbo é a questão da velocidade, tá? E alguma coisa de designer, tá? Que muda um pouquinho, tá? E o Super Street Fighter Turbo é muito difícil, tá? Significa que você quer um game Street Fighter mais difícil, tá? É muito rápido, tá? É versão turbo. Então, Super Street Fighter é turbo, tem que jogar rápido sempre, tá? Eu tentei até configurar a velocidade para reduzir um pouco, mas acho que não dá. É muito rápido, tá? É muito difícil, tá? Isso aí você tem que suar pra caramba. Você chega a ficar cansado mesmo de jogar, tá? Ok? Bem difícil mesmo. O adversário é muito esperto, tá? E eu não falo assim, Jorge, apelativo, né? Eu já expliquei, tá? O game quando é apelativo é diferente de um game difícil. Nesse caso não é apelativo, tá? Eu já expliquei, por exemplo, quando você jogar o Ultimate Mortal Kombat, você vai ver que é apelativo, entendeu? E quando você perceber também, assim, quando você jogar no Radeon, no Hardest, o Mortal Kombat 2, por exemplo, você vai ver que em alguns momentos assim, é meio apelativo, tá? Apelativo significa o seguinte, é quando o CPU está funcionando, tá? Numa situação assim que é fora do normal. Ou então, quando ele está acompanhando a movimentação do seu joystick. Isso daí é apelativo, aí já matou a coisa do jogo. Mas o Super Street Fighter Turbo, tá? Não é apelativo, é apenas difícil. O boneco muito ágil mesmo, tá? Ele reage em muitas situações, tá? Então não chega a ser apelativo não, tá? E já falei que o Mortal Kombat 2, tá? Você tem que jogar no Easy, tá? O normal já é difícil pra caramba, tá? Ok? Muito difícil, tá?
No Mortal Kombat 1 ainda dá pra você conseguir alguma coisa jogando no normal, eu acho, tá? Mas no 2 é muito difícil, tá? Até que não é apelativo, é isso que eu quero falar, tá? Se você jogar no hard, provavelmente ele vai dar uma apelada. No Ultimate eu já percebi que ele apela um pouco, tá? Apela porque ele funciona junto com o seu joystick, entendeu? Aí já matou o jogo, entendeu? Tudo isso aqui é meu, tá? Ok? Você vê um vlogger falando, é exclusivo isso aqui. Quanto tempo existe o Mortal Kombat, o Street Fighter, as coisas que eu faço? Só eu que falo, tá? Ok? Preste atenção. E se você vê o indivíduo fazendo, vou falar as diferenças do Street Fighter, as diferenças entre o World War e o Street Fighter, você pode mostrar para todo mundo. É um vlogger do crime organizado, ele tem de informante bandido e satanista, ele rouba o que é dos outros, ele pratica magia negra, tá? E ele pratica espionagem. E ele tá ali só para trapacear você e roubar o que é seu, tá? Ok? Preste atenção. Tira isso daí da internet, entendeu? É conservador, é acadêmico, é vagabundo, é ex-bandido. Tira essa merda, exclui eles, tá? Ok? Exclui todo tipo de pilantra de diante de você. Por exemplo, o interesse deles também é dizer que uma pessoa como eu é pilantra. Por quê? Porque eu sou uma pessoa anônima, eu sou uma pessoa que não tem influência, alguma influência por cima. Não, pilantra eu não sou não. Tudo isso aqui é meu. Pilantra é uma coisa que ninguém nunca vai poder falar que eu sou. Tá? Então preste atenção. Eu recomendo que você compre o Mortal Kombat, tá? Eu sou saudosista do Mortal Kombat 2, tá? Eu acho bacana, tá? O Mortal Kombat 2 eu achei bem maneiro, tá? O 1 também é legal, tá? O Mortal Kombat 1 é legal, tá? Aí eu já falo que o 3, tá? Porque eu tô dando recomendações sinceras pra você, tá? O Mortal Kombat 3 eu não gostei, tá? O Ultimate deu uma recuperada porque eles colocaram aqueles ninjas, né? Eles colocaram aqueles ninjas até com um design diferente, mas eu achei que o 1 e o 2 para mim foram os mais legais, tá? Então eu recomendo o Mortal Kombat 2 assim, tá? O 1 também, tá? Ok? Pra você, tá? Mas eu expliquei aqui a dificuldade, tá? Pra você jogar. Vai ter que jogar sempre no easy, tá? Ok? Se você se ficar jogando bastante, vai ficar fera, mas é no easy que é o ideal para você jogar, tá? Ok? Jogar no normal você vai chegar uma hora que você vai empacar, tá? E talvez você nem consiga zerar no easy, entendeu? Consegue entender? Mas você vai ficar bem manhado se você ficar jogando sempre, tá? O outro game que eu quero recomendar para você é o Real Bout, tá? Eu acho bacana os jogos da SNK, tá? Porque tem uma variedade muito grande de personagens, tá? Eles fizeram muitos games da série King of Fighters, tá? E a SNK produziu muito games mesmo, tá? Eu já falei pra você exclusivamente, tá? Que a SNK é fã do Street Fighter, tá? Eles são fãs do Street Fighter. Todos os games que eles produziram é inspirado no Street Fighter, exclusivamente, tá? Se a Jorge Rodrigues falou, é exclusivo, tá? Mas o melhor é o Real Bout, tá? Fala aqui pra você, tá? Os outros games da série King of Fighters, eu cheguei a jogar um desses aí. Não me atraiu não, tá? E aí eu queria falar de um game da SNK também que é maneiro, que é o Art of Fighter 2, tá? O Art of Fighter 2. Mas a versão arcade é ruim, tá? Porque ali, o soco forte e fraco são 2 botões só. Você tem, para dar soco forte ou chute forte, você tem que pressionar o botão segurando. A versão arcade não recomendo você jogar, vai ser muito ruim, muito chato, tá? Você vai se irritar mesmo jogando. Você tem que jogar na versão Super Nintendo. Na versão Super Nintendo vai ter os 4 botões ali para você apertar direitinho. Fraco e forte, chute e soco, tá? Então eu recomendo que você compre o Art of Fight 2, tá? Para Super Nintendo. Super Nintendo, tá? Aí vai ser legal, tá? Mas a versão arcade não é, eles mataram a situação do jogo. E nesse aqui, Real Bout, 3 botões só para jogar, muito maneiro, tá? O Real Bout 1, acho que eu cheguei a jogar o Real Bout 2, tá? Mas o Real Bout o Real Bout especial, tá? Eu já considero que é diferente, Então o que eu recomendo, assim, não digo que é ruim, tá? Mas o que eu recomendo, tá? É legal também, tá? O Real Bout especial, tá? Mas eu recomendo o 1 e o 2, assim, tá? O que eu tenho jogado mesmo, assim, que é para poder eu falar assim de uma experiência que eu tô lembrado bem, tá?
é o 1, tá? Porque o 2 eu me lembro muito bem, mas faz muito tempo, tá? Consegue entender? O furinho encostou aqui no meu olho. Esses cus, tá? Que encostam no olho dos outros. Lembra o que eu falei no vídeo? Mata isso daí. Mata isso, tá? Que isso daí não é nem pra existir. Ok? Isso aí são pestes, tá? São cagalhões. Chama sempre de cagalhão, tá? Cagalhões do cu no seu olho. Qual outro game que eu quero recomendar? Vou recomendar para você, que pode ser que eu me sinta tentado aqui a baixar, então você coloca no pacote aí, tá? Simpsons, tá? O gamezinho dos Simpsons, ó, vou falar aqui a minha opinião, tá? É um gamezinho de luta, eu acho que é legalzinho de jogar, tá? É legalzinho de jogar, mas provavelmente tem muitas fases, você vai enjoar de chegar até no final, tá? Mas é bonitinho esse game, tá? Esse game tem o design mesmo do desenho, assim, achei maneiro, tá? Tem vários personagens que aparecem no desenho, assim, bem legalzinho, tá? E dá pra jogar com todos os personagens, tá? Ok? Ó Deus, que esse cu que encostou no meu olho seja todo estraçalhado. Outra coisa, quando você falar a respeito de uma determinada franquia e um satanista fala, o cu do gigante falar assim, o que você falou nessa franquia? Você delata essa franquia como crime organizado, tá? Tá, ok? O que você falou da franquia que me financia? Ó, se você sabe que existe um esquema do grupo Simpsons que financia bandidos que encostam o cu no seu, você delata para todo mundo, tá? Tudo que financia crime organizado, satanista, cu no olho, você delata isso daí, tá? Ok? Eu já falei para você, tem um vídeo aí, domínio de território. Você digita a palavra domínio, esquema de território franqueado, nome assim, tá? Pesquisa direitinho essas palavras-chave aí. O esquema de território franqueado e o esquema de domínio de território. É um esquema onde empresas lançam um determinado produto e financiam um crime organizado. Quando você faz uso desse produto, de alguma forma, ou você cita, bandidos se acham no direito de roubar o que é seu. Acaba com isso daí, tá? Território bandidal franqueado, tá? Ok? Eu quero que, se você sabe disso daí, sim, existem determinadas empresas que financiam bandidos, para que, se você faz citação de um produto, o bandido já se acha no direito de roubar você. Mostra para todo mundo, tá? E veja o vídeo, direito de bandido te roubar, tá? É para apagar isso daí, tá? Acaba com isso daí. A sociedade não precisa disso pra porra nenhuma, tá? Pode me dar 1001 argumentos. Ó, na playlist PC tem vários vídeos ali desargumentando isso tudinho, tá? Ok? Você me dá 1001 razões para uma porra dessa existir, eu te dou 1001 razões para exterminar isso, começar exterminando hoje com a redução populacional. Ok? Preste atenção no que eu vou te falar. Então vamos lá, você coloca aí o Simpson, é um game bonitinho, tá? Ok? Você viu algum vlogger falando sobre esse? Eu tenho direito franqueado para falar. E vlogger do crime organizado, você não tem direito de falar porra nenhuma. O que eu falei você não fala depois que eu falei. Ok? Você mostra para todo mundo, tá? Esses vloggers emuladores, invejosos, bandidos, satanistas, entendeu? Coloca tudo que pratica magia negra num antissocial. Exclui tudo isso daí. Esse vlogger aí, vlogger do crime organizado. Já mostra para todo mundo. Isso é vlogger do crime organizado. Emulador, ladrão, trapaceiro, cínico, invejoso. Tira, exclui isso daí do mundo social, entendeu? Joga ele pro antissocial para você tratar ele igual a bandido mesmo. Isso daí é como se fosse bandidos arrumados, entendeu? postesdedenuncia.blogspot.com, tá? Então eu te recomendei o máximo de games, tá? Legais, tá? Que eu jogo, tá? Que eu acho maneiro e que recomendo você jogar. De games 2D, que é a minha preferência, tá? Ok? Poderia até recomendar outros games. Vou recomendar outros games aqui, tá? Eu já joguei, agora games diferentes, tá? Vou falar aqui pra você, tá? Um game que eu gostaria de ter é aquela versão Rise, Age of Empire. Eu não sei se pronuncia assim, tá? Age of Empire. Aí eu joguei a versão demo do Rise of Rome, da versão do Império Romano. Eu zerei aquilo ali. Sim,
Eu falei, eu vou conquistar isso daí. Eu fui, consegui zerar. Entrei lá no Império, lá derrubei tudo. Ok, demorou assim, eu descobri uma estratégia pra fazer, tá? É maneiro esse jogo, tá? Aí tem uma versão do Império, do Império Chinês que eu tava querendo ver, tá? Eu tava pesquisando uma demo aqui, se tem da versão dos chineses, tá? Aí eu queria jogar assim. É um jogo maneiro, tá? Esse Age of Empires. Tá? Que outro games diferente assim eu poderia recomendar pra você? Sei lá, poderia recomendar algum game que eu acho maneiro, mas não são dos que eu jogo, tá? Então dos que eu já joguei, tá? Eu recomendo que você compre esse daí, Age of Empires. Tem de aplicativo, é pago, né? Pago gratuito. Você compre pago, tá? Eu já falei pra você, joga no aplicativo, bandidos vão roubar o que é seu, tá? Você tá jogando o game, o bandido tá roubando o que é seu. Você consegue, então não joga de aplicativo, não joga nada de graça, entendeu? Joga sempre pago. Quando o game é pago, você puxa do seu bolso e paga para você jogar. Quando for pago, você joga. Se não for pago, você não joga, tá? E prefira comprar o produto, entendeu? Às vezes você, poxa, quando compra é uma assinatura, como é que é? É vitalício? Você pode jogar a vida inteira? Sim, pode jogar a vida inteira se comprar. Então você compra o produto, tá? Para você ter ele para sempre. Você poder sempre jogar o produto, ok? Para você não se misturar com bandido, tá? Porque esses furingos que encostam no olho dos outros são cagalhões que vivem do espólio, tá? Você se faça diferente dessa merda e acaba com esse esquema vagabundo, tá? Então, eu tô aqui, o objetivo aqui é você render essas empresas, tá? Ok? Poxa, Jorge, porque eu vi esse vídeo assim, vou fazer minhas compras hoje. Estou com um dinheiro sobrando aqui, eu tenho uma condição financeira boa. Hoje mesmo eu vou comprar um aparelho desse, tá? Um aparelho, um PlayStation, sei lá, o Game Arcade, tá? E vou comprar vários games desse 2D, vou dar de presente para uma pessoa, ou então vou comprar para mim, tá? E vou comprar para você o direito de você ter. Encostou o cu no meu olho, seja todo estraçalhado. Eu sou contra cus que encostam o cu no olho dos outros. Você pode ter certeza que o dinheiro que sai do meu bolso, eu vou dar de presente para uma pessoa que não vai favorecer nenhum furingo encostado no olho dos outros. Então você compre, tá? Ok? Você faça as compras aí com esses produtos aí, tá? Ok? E você está apoiando eu jogando videogame, tá? Você está tirando de mim, tá? Qualquer estigma de que eu seja um ladrão, de que eu seja um vagabundo, igual esses furingos que estão encostados no meu olho, tá? E você tendo uma aquisição financeira boa para você, pronto, você já me rendeu e você ainda vai render mais essas empresas, tá? Para eles não terem nenhum pretexto, tá? De roubar nada associado nem com você nem comigo, tá? Ok? Você está sendo um bom cliente. Queria recomendar mais games aqui que eu já vi. Deixa eu ver. Minha memória tá curta. Esse é Power Stink, tá? Stink, um jogo muito legal, tá? É também baseado no Street Fighter também. O Power Stink, eu tenho pra mim que é da SNK também. Não tenho certeza, tá? Não tenho certeza. Mas é um game legal, tá? Esqueci de falar aqui, rapaz. Porra, o Punisher, tá? Punisher, tá? Compre isso aí, tá? A versão arcade, tá? Punisher e Cadillacs e dinossauros. Ok? Cadillacs e dinossauro. Punisher, não esquece de colocar aí na sua lista de compra esse daí, tá? Ok? Você compra esse game, esses dois games. Aí compra o Power Stick versão arcade, ou então eu tenho aqui no caso da versão Super Nintendo, tá? Ok? Você compra da versão arcade que é melhor, tá? Tem o Power Stick 1 e 2, tá? A minha opinião é que eles são bem parecidos, né? Eu tenho jogado do Super Nintendo a versão 1, tá? A versão 2 é um pouco diferente, tem alguns personagens diferentes, mas eu acho que a versão 1 é um pouco assim mais objetiva, tá? Viu algum vlogger falando, eu vou falar pra vocês a diferença do Power Stink 1 e o Power Stink 2, denuncia esse vagabundo aí, mais um vlogger do crime organizado, acaba com isso daí, tá? Ok? Aquilo que encosta no olho dos outros, mata isso daí. Aí quando eu falei aqui, ó, você dá de presente pra alguém, tá?
Quando você vê um vagabundo fazendo assim, olha, eu estou promovendo esse produto para você dar de presente para alguém. Denuncie esse vagabundo, entendeu? Ele está puxando o saco de empresas milionárias porque ele está recebendo alguma coisa para destruir o que é dos outros, tá? Ok? Eu estou fazendo aqui algo legítimo para você, tá? Ok? O que mais? Então eu recomendei vários games, tá? De versões 2D, tá? Ok? Para você adquirir, tá? Adquirindo bastante, eu fico sob o direito provavelmente de, poxa, eu tô com vontade de jogar um determinado outro game, por exemplo, o Street Fighter versus Marvel, que eu não tenho aqui, ou então o Simpson, ou então a versão Power Stick Arcade. Você já comprou esses games aí, você já me isentou, ok? Tá? E aí você fala para uma outra pessoa, poxa, vamos comprar games 2D, vamos relembrar, tal. Você cria uma situação para comprar, mas não estou falando para você gastar dinheiro, estou falando para você, sim, eu gostaria de ter esses games, sim, vou recomendar, vou relembrar. Por quê? Porque esses produtos, vou falar para você, esses produtos são antigos, tá? Eles já vingaram já, mas o produto ainda existe, entendeu? O produto ainda existe. E as pessoas querem fazer uso ainda, e podem fazer, tá? Quando você compra, você acaba com o esquema do espólio, entendeu? Você compra, você está fazendo, você faz da maneira certa, ok? E então, você veta sobre a legitimidade, tá? Que as empresas roubem qualquer coisa sua, tá? Sob o mesmo esquema desses vagabundos furingo encostados no olho dos outros. Você percebeu? Tá? Então você criando essa situação de promover esses produtos depois que você viu eu falando, você está fazendo uma coisa boa. Da mesma forma que quando você vê um vlogger, bom, pessoal, hoje eu vou falar sobre o seguinte, quando você vê uma porra dessa e você faz o que ele está falando, da mesma forma, o contrário, você está fazendo realmente o contrário. Você está promovendo o errado, porque esse vagabundo está prejudicando alguém, ele está promovendo isso aí para puxação de saco de um grupo que provavelmente está financiando ele para destruir o que é dos outros. Você consegue entender? No caso, você fazendo porque eu falei, você está indo pelo caminho do certo. Eu estou guiando você pelo certo. Essa merda desse emulador está querendo guiar você pelo errado. Ok? Aí você já, não vou fazer o que esse vagabundo está falando não.